Amigos, eu ainda não falei, eu escrevi, eu comentei com muita gente, eu recebi solidariedade de muita gente, porque o professor não era meu amigo. O professor Enio Kaufmann era meu irmão que a vida me deu, não de sangue, mas de convivência. Conheço o professor há 30 anos. Mais ou menos por aí. Aliás, mais. Me lembro do professor em Internacional e Penharol, num 2-1 para o Internacional em 89, lá no Uruguai. E ele dizia sempre, aquele menino seco, correndo de um lado para o outro, com aquele cabelo, com aquele fio, muito carinhoso, muito querido. O professor era tudo de bom, né? O professor era o cara que te ligava para saber como você estava. O professor dava sempre aquele conselho certo. O professor era solidário. O professor era inteligente. Era solícito. Não precisava convidar o professor para os meus programas. Ele definia a escala dele. Tanto na minha cadeira cativa, como no meu preliminar, no canal do YouTube. O professor dizia, essa semana eu vou segunda e quarta ao meio-dia. Ok, estava marcado. Eu vou na segunda-feira no cadeira cativa à noite lá na Masper TV. Estava marcado. Professor, um amigo fiel, aquele cara assim, que não existe outro. O professor foi uma joia rara que nos deixou ontem à noite, de forma prematura, sim. 77 anos é uma boa idade, mas para quem se cuidou a vida inteira, o professor sempre me dizia, procure um geriatra para te orientar. Eu tinha o mesmo geriatra dele, que passei a consultar agora, esse ano. O professor era sensacional, carinhoso, um cara de família ao extremo. Olha, de uma amizade assim inquebrantável. Nunca brigaria com o professor. Podia ter a maior das discussões, e tivemos mais de 1000 discussões. E ele vinha sempre com aquelas ironias inteligentes, né? Cadê o teu top 5? Que eu chamava o técnico, chamo o técnico Project Top 5. Então, professor, eu passei o dia inteiro sofrendo. Amanhã estarei lá para suas despedidas, antes do jogo do Internacional. O professor era mais colorado do que o patrono Hildo Meneghetti. Mas a vida é assim, a vida é traiçoeira. O último programa que eu fiz com o professor, lá no preliminar, eu senti que ele estava fraquinho. Até comentei com o meu produtor, Bruno Soares, olha, deixa o professor continuar fazendo a escala dele, ele vai te avisar quando estiver bem. E não conseguiu mais voltar. E o professor era um cara orgulhoso. Ele queria que as pessoas vissem ele bem. E eu não pude vê-lo no hospital. Ele não queria receber visitas. E não me atendeu mais no telefone. Aí eu senti o drama. Vamos perder o professor. E a maldita doença, câncer no pâncreas. Eu estou falando assim de peito aberto. Não gosto nem de falar essa palavra, porque todo mundo me pergunta o que houve? O que houve que o professor partiu? Muito triste. Muito triste, muito triste, muito triste, muito triste. O professor é inesquecível, inapagável. Inquestionável era o professor. E todo mundo que me mandou mensagem hoje dizia a mesma coisa. Eu gostava muito dele. Ele era o cara. O professor era o cara. O professor era o cara. No próximo comentário eu vou falar do jogo do Grêmio.